Oi pessoal, espero que vocês estejam bem, estejam com saúde e principalmente estejam em casa. Nós vamos iniciar hoje o nosso projeto aí para esses próximos 15 dias, que é o da videoaula, né, e as listas de exercício, que vão ser postados no plural. Tá? Espero que seja proveitoso, que vocês façam, né, para quando retornarmos, né, a gente está com aquele gás todo. Então nossa ideia inicial qual é? Nós retomarmos alguns conteúdos lá do início. Tá? Então eu separei hoje para a gente iniciar, né, já que nós estamos trabalhando com trigonometria, algumas situações que nós vimos nas primeiras semanas de aula e que são fundamentais para a gente poder trabalhar essa trigonometria aí no primeiro e no segundo bimestre. Valeu? Então vamos começar aqui relembrando o nosso teorema de Pitágoras. Tá? Então nós temos aqui um triângulo retângulo. Por que triângulo retângulo? Porque eu tenho a presença de um ângulo reto. Nós sabemos que todo triângulo possui o quê? 3 lados. No triângulo retângulo, como é que vai funcionar isso aí? O maior lado e o lado oposto ao ângulo de 90 graus vai ser chamado de hipotenusa. Os outros dois lados serão os nossos catetos. O que diz o teorema de Pitágoras? Que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Você vai notar o seguinte, aqui você só tinha o ângulo de 90 graus. A partir do momento que você estiver trabalhando com um triângulo retângulo e aparecer um outro ângulo, tá? Aí o negócio vai mudar um pouquinho. Como assim mudar um pouquinho? Os nossos catetos, eles vão ter nomes específicos de acordo com a posição deles em relação a esse ângulo. Como assim? Vamos pegar o B. O B é o cateto que está onde? Do lado do ângulo alfa. Então ele vai ser o nosso cateto adjacente. O C é o cateto que está lá do outro lado, ou seja, ele está do lado oposto ao ângulo alfa. Então ele vai ser o nosso cateto oposto. Por que é importante eu saber essas posições? Porque nas minhas 3 razões trigonométricas eu vou utilizar isso aí. Quais são as 3 razões trigonométricas? Seno, cosseno e tangente. O que eu relaciono no seno? Cateto oposto e hipotenusa. O que eu relaciono no cosseno? Cateto adjacente e hipotenusa. O que eu relaciono na tangente? Cateto oposto com cateto adjacente. Nós vamos ver daqui a pouquinho que esse ângulo alfa, tá? Ele vai ser um dos ângulos notáveis. Quais são os ângulos notáveis? 30, 45 e 60. Valeu? Pessoal, como eu havia falado para vocês, né, no triângulo retângulo, você tem ali a presença de um outro ângulo, né, além do ângulo reto, o ângulo de 90 graus, que nós vamos chamar de ângulo notável. Inicialmente, nós vamos trabalhar com 3 ângulos notáveis. E é fundamental, gente, para a resolução dos exercícios, que você saiba isso aqui. Tá? Então nós temos lá, seno de 30 graus, meio. Seno de 45 graus, raiz de 2 sobre 2. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Aí você vem no contrário. Cosseno, raiz de 3 sobre 2, raiz de 2 sobre 2 e meio. Aí a tangente é diferente, né? Então você tem raiz de 3 sobre 3, 1 e raiz de 3. Tá? Então esses aqui são os nossos ângulos notáveis. Como eu disse, fundamental você saber. Tá? Seno, cosseno e tangente. Lógico, o que vai poder acontecer também dentro dos exercícios, gente? Nós temos aqui o nosso círculo trigonométrico. Né? Então, o nosso círculo trigonométrico ele é dividido em 4 quadrantes. Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. No primeiro quadrante, quem é que nós temos? Nós temos os nossos 3 ângulos notáveis, 30, 45 e 60. No nosso círculo trigonométrico, né, sai o eixo x e o eixo y, entra o eixo cosseno e o eixo seno. O que vai ocorrer aqui, gente? Nós vamos ter arcos que estão nos outros 3 quadrantes e são arcos que são côngruos. O que quer dizer côngruos? Iguais a 30, 45 e 60, correto? Como é que eu vou trabalhar com esses arcos? Tá? Ele vai poder pedir para você, ó, calcula aí, seno de 150. Poxa, professor, eu só sei 30, 45 e 60. 150 eu não sei. Então o que você vai fazer? Primeira coisa, 150 está em qual quadrante? Está no segundo.
Qual é a regrinha que você vai utilizar lá no segundo quadrante? 180 menos alfa. Quem é o alfa? O arco que você está trabalhando. Faz lá a continha. 180 menos 150. 30. Então quer dizer que seno, cosseno ou tangente de 150 é a mesma coisa que 30 graus. Tranquilo? Estou lá no terceiro quadrante. Pedi para você, calcule cosseno de 225. Poxa, professor, como é que eu vou fazer? Simples. Qual que é a regrinha para o terceiro quadrante? Alfa menos 180. Quem é o alfa? 225. 225 menos 180, 45. Então, se você quiser seno, cosseno ou tangente de 225, vai ser a mesma coisa que 45. Estou trabalhando no quarto quadrante. Estou trabalhando com 300. 300 é côngruo a quem? Regrinha, 360 menos alfa. Quem é o alfa? 300. Quanto que dá essa subtração? 60. Então, côngruo a 300, 60 graus. Beleza? Nós vamos ver daqui a pouco o sinal, que é também extremamente importante. Valeu? Pessoal, outra coisa importante que eu falei para vocês hoje dentro da trigonometria é você saber os sinais, né, de seno, cosseno e tangente, dependendo do quadrante onde você estiver trabalhando. Eu vou mostrar aqui um esqueminha para vocês, tá? Para quê? Para você não precisar ficar decorando. Ah, seno, positivo, positivo, negativo, negativo. Então não. Você vai pensar o seguinte, ó. Você tem aqui o nosso círculo trigonométrico. Você vai esquecer um pouquinho que isso aqui é o eixo dos cossenos e vai pensar nisso aqui como sendo o eixo X, lá do plano cartesiano. E aqui você esquece um pouquinho o eixo seno e lembra do Y. Tranquilo? Então nós vamos pegar um arco que está aqui no nosso primeiro quadrante. O que você vai fazer? Você vai pegar esse arco e vai projetar no eixo seno. E vai lá e observa qual parte do eixo, pensa em eixo Y. Qual parte do eixo Y pegou? Parte positiva ou negativa? Parte positiva. Só lembrando, Y para cima positivo e para baixo negativo. X para a direita positivo e para a esquerda negativo. Então, ó, projetei no eixo Y, positivo. Só que aqui é seno. O que quer dizer isso para nós? Que no primeiro quadrante o seno é positivo. Faz o mesmo esquema para o cosseno, ó. Projeta lá no eixo X. Pegou qual parte do eixo X? A parte positiva. O que quer dizer isso? Que cosseno no primeiro quadrante, ele também vai ser positivo, tá? Nós vamos lá para o segundo quadrante. Você vai fazer o mesmo esqueminha. Peguei aqui um arco. Vou lá e projeto no eixo Y. Pegou qual parte? Parte positiva. Seno no segundo quadrante, positivo. Projeta no eixo X. Pegou qual parte? Parte negativa. Quer dizer o quê? Que cosseno no segundo quadrante é negativo. Vamos para o terceiro. Peguei um arco. Projetei no eixo Y. Pegou qual parte? Parte negativa. Quer dizer que seno no terceiro quadrante, negativo. Mesma situação para o cosseno. Projetei lá no eixo X. Pegou qual parte? Parte negativa. Cosseno no terceiro quadrante, negativo. No quarto quadrante, você pegou um arco. Projetou no eixo Y, negativo. Seno, negativo. Projetei no eixo X. Pegou qual parte? Parte positiva. Cosseno no quarto quadrante é positivo. Ah, Fábio, e agora? Tangente, como é que nós vamos fazer? Você vai lembrar o seguinte, tangente, eu mostrei para vocês que era cateto oposto ou cateto adjacente. Ou seno dividido pelo cosseno. O que você vai fazer? Você vai fazer uma regrinha de sinal. Tá? Vamos lá no primeiro quadrante. Seno é positivo, cosseno é positivo. Mais dividido por mais dá o quê? Mais. Segundo quadrante. Seno é positivo, cosseno é negativo. Mais com menos, menos. Terceiro quadrante. Menos com menos, mais. E no quarto quadrante, menos com mais, menos.
Então estão aí os sinais de seno, cosseno e tangente nos 4 quadrantes. Valeu? Nós vimos a redução ao primeiro quadrante, né, que serve para trabalharmos com arcos, né, que não sejam aqueles notáveis, 30, 45, 60. Uma outra possibilidade que nós temos, gente, é a seguinte. Digamos que você tem um exercício onde ele pede para você o seno de 1110 graus. O que você observou? Que não tem como você trabalhar aquela redução para o primeiro quadrante. Por quê? Porque é um arco maior que 360. Então, o que é que nós vamos ter que fazer? Vamos usar uma regrinha. Tá? Nós vamos pegar esse 1110 e vamos dividir por 360. Fábio, sempre por 360? Sempre. Tá? O que vai ocorrer aqui na nossa divisão? Primeiro, você vai ter que fazer no braço, você não vai poder utilizar a calculadora. Por que não podemos utilizar a calculadora? Porque nós precisamos do resto e precisamos do quociente. Beleza? O que o quociente vai indicar para nós? Vai indicar o número de voltas completas no círculo trigonométrico. Então, eu dividi 1110 por 360, deu 3 e sobrou 30. Então, foram dadas 3 voltas completas no círculo trigonométrico. E restou 30 graus. Para que serve esse resto, 30 graus? Esse 30 graus, gente, vai ser o arco côngruo a 1110, só que na primeira volta do círculo trigonométrico. Então, o seno de 1110 é igual ao seno de 30. E aí a importância de você saber aquela tabelinha. Quanto que vale o seno de 30? Opa, tranquilo, vale o seno de 30? Meio. Beleza? Uma outra coisinha importante, gente. Tá? Sabemos trabalhar grau em radiano e radiano em grau. Tá? Então, quando aparecerem essas situações, você está esperto e saber desenvolver. Então, digamos que você tenha 120 graus e você quer transformar isso para radiano. O que você vai fazer? Você vai montar uma regrinha de 3. Como? 180 é π. Sempre 180 π, Fábio? Sempre. O que você quer? 120 graus. Será o quê? X. Montei minha regrinha de 3. Como que eu desenvolvo a regra de 3? Multiplicando cruzado, já que estamos trabalhando com grandezas diretamente proporcionais. Então, 180 vezes x e 120 vezes π. Aqui você vai ter que voltar um pouquinho no tempo, lá naquela sua matemática básica, onde você aprendeu o quê? Simplificação de frações. Tá? Muitas vezes, gente, assim, na maioria das vezes, a divisão não vai dar exata. Então, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que utilizar a simplificação de frações. Então, você tem 120 π e 180. Vou começar fazendo o quê? Cancelando o zero. Cancelei o zero. 12 e 18. Qual é o maior divisor comum de 12 e 18? O 6. Então, vamos dividir por 6. Vamos dividir por 6. O que vai dar? 2π sobre 3. Tranquilo? A outra situação é você transformar radiano para grau. O que você vai fazer? Simplesmente tira o π e no lugar dele coloca o 180. Então você vai ter 3 vezes 180 dividido por 2. O que dá para nós fazermos? 2 com 180. 180 dividido por 2 sobrou o quê? Sobrou 90. 90 vezes 3? 270. É essa a transformação. Valeu? Nós estamos trabalhando com os arcos notáveis, 30, 45, 60. Mas eu comentei com vocês que poderiam aparecer outros arcos que também são importantes e você tem que saber o quê? O valor de cada um deles. Eu vou montar aqui um esqueminha, gente, para você não precisar ficar decorando essa tabelinha aqui. Então você vai pensar o seguinte, está aqui o nosso círculo trigonométrico, eixo cosseno, eixo seno. Como eu estou trabalhando com um círculo, você tem a presença do quê? De um segmento que sai do centro e vai até a extremidade. Isso aqui nós chamamos de raio. Convencionou-se que o raio do círculo trigonométrico seria o quê? Unitário. Então ele vale 1. Então nós vamos colocar aqui, ó, o nosso 1. Nós vamos colocar aqui o nosso 1.
aqui. Vim para o lado negativo, menos 1. Vim para o lado negativo, menos 1. Fechou? Tá. Agora, o que você vai fazer? Você vai pensar lá em plano cartesiano. Pensou lá em plano cartesiano? Para ordenado. Então, eu tenho um ponto e esse ponto está em cima do eixo. Esquece cosseno e pensa em eixo X. É um ponto que está em cima do eixo X. Se eu perguntar para você qual são as coordenadas desse ponto, aí você vai lembrar e vai falar assim: Fábio, sem problema. Esse ponto tem coordenadas 1 para o X e 0 para o Y. Guarda aí. Lá em cima, quais são as coordenadas desse ponto aqui? Esse ponto tem coordenadas 0 para o X e 1 para o Y. Esse ponto, ele tem coordenadas menos 1 para o X e 0 para o Y. Esse ponto tem coordenadas 0 para o X e menos 1 para o Y. Tudo bem? Tá. Aí agora, o que você vai lembrar? Você vai lembrar o seguinte. Nesse ponto aqui, eu tenho o 0 e o 360. Nesse ponto aqui eu tenho 90. Aqui eu tenho quem? O 180. E aqui eu tenho 270. Agora, você vai esquecer x e y. Você vai trocar de novo. Quem é que está no eixo x? O cosseno. Então, essa primeira coordenada refere-se ao cosseno. E a segunda coordenada, né, como está no eixo y, refere-se ao seno. Então, se eu pergunto, estou trabalhando com 0 grau. Se eu te perguntar qual é o cosseno de 0 grau, você vai vir aqui no par ordenado e vai observar quem aparece primeiro. É o 1. Então, quer dizer que cosseno de 0 grau vale quanto? Vale 1. Quanto vale o seno de 0 grau? O seno vale 0. Tudo bem? Vamos lá para o 90. Você vai usar a mesma ideia. Cosseno e seno. 90 graus. Seno 1. Cosseno 0. Vai lá para o 180. Cosseno e seno. Seno 0. Cosseno menos 1. No 270, o que nós temos? Seno menos 1 e cosseno 0. 360 é o quê? Um ponto coincidente ao 0, portanto, vai possuir os mesmos valores. Então, 0 e 1. O que nós tínhamos falado a respeito da tangente? Que eu posso pegar, para determinar essa tangente, e dividir seno pelo cosseno. Então, nós vamos fazer isso. 0 dividido por 1. 0. 1 dividido por 0. Não tem como efetuar essa divisão. 0 dividido por menos 1. 0. Menos 1 dividido por 0. Não dá para efetuar a divisão. 0 dividido por 1. 0. Então, fica aí a outra tabelinha com outros arcos, tá, que são necessários e que vão aparecer dentro dos exercícios. E vocês têm que saber os valores. Valeu?